No século I d.C., o orador e filósofo grego Dion Crisóstomo escreveu: "O luxo faz as dores parecerem ainda mais difíceis e embota e enfraquece os prazeres. Pois a pessoa que está sempre se deleitando e nunca toca na dor, acabará sendo incapaz de suportar qualquer dor, e também incapaz de sentir qualquer prazer, nem mesmo o mais intenso." Dion Crisóstomo. Discursos no Ocidente moderno. Temos acesso a prazeres, confortos e entretenimentos com os quais os reis de antigamente não poderiam ter sonhado. Mas com todo esse luxo, muitas pessoas estão cronicamente estressadas, ansiosas, deprimidas ou lutando contra debilitações físicas. Neste vídeo, exploramos a conexão íntima entre prazer e dor e examinamos por que tantos confortos e prazeres estão contribuindo para o mal-estar mental e físico do homem moderno. Em seu livro The Comfort Crisis, Michael Easter escreve: "Não temos lutas físicas, temos muitas maneiras de nos anestesiar, como comida reconfortante, cigarros, álcool, pílulas, smartphones e TV. Não temos que lidar com desconfortos como trabalhar por nossa comida, nos movimentarmos muito e pesadamente todos os dias, sentir fome profunda e ser expostos aos elementos. Mas temos que lidar com os efeitos colaterais do nosso conforto, problemas de saúde física e mental de longo prazo." Michael Easter, The Comfort Crisis. Para entender o quão confortáveis e prazerosas são nossas vidas, podemos contrastar a vida moderna com as realidades que nossos ancestrais caçadores-coletores enfrentaram durante grande parte da história humana. Quase diariamente, nossos ancestrais caminhavam quilômetros para encontrar água e forragear alimentos. Eles gastavam enormes quantidades de energia derrubando grandes mamíferos e regularmente se envolviam em caça persistente, que envolvia rastrear e perseguir a presa até que o animal desmaiasse de exaustão. Depois de matarem, eles cortavam o animal e caminhavam quilômetros de volta ao acampamento, carregando enormes pedaços de carne crua. Ou como Michael Easter escreveu: "Antes de descobrirmos a criação de animais e o cultivo de safras, éramos essencialmente atletas profissionais, cujo sustento exigia que nós fôssemos fisicamente ativos. Nossos ancestrais não faziam exercícios, porque quase todas as suas horas acordados eram gastas fazendo coisas que hoje classificaríamos como exercícios. Estudos mostram que não era incomum para esses caçadores correrem e caminharem mais de 25 milhas em um dia. Os números sugerem que nossos antepassados, em apenas 3/4 de um dia, registravam mais atividade do que a maioria de nós agora fazem em 1 ou 2 semanas. E eles basicamente permaneceram nesse nível de atividade até morrerem." Michael Easter, The Comfort Crisis. Junto com a atividade física intensa, nossos ancestrais suportaram o estresse mental sem as panaceias reconfortantes da tecnologia, drogas, alimentos processados, álcool e distrações divertidas. Eles suportaram os elementos da natureza sem moradias modernas, ar-condicionado ou aquecimento central, e lidaram com doenças e infecções sem medicina moderna. Como suas vidas eram difíceis, muitas vezes desconfortáveis e às vezes completamente dolorosas, nossos ancestrais desenvolveram um impulso instintivo para aproveitar ao máximo os confortos e prazeres disponíveis. Esse impulso foi crítico para sua sobrevivência. Sempre que possível, eles descansavam e relaxavam, e por meio dessa busca por conforto, suas mentes e corpos se recuperavam e encontravam alívio das duras realidades da vida. Quando fontes ricas de alimentos, como carne gordurosa, frutas ou mel, estavam disponíveis, nossos ancestrais se entregavam para construir reservas de energia, pois nem sempre sabiam quando seria sua próxima refeição. Nossos confortos originais eram insignificantes e de curta duração, na melhor das hipóteses. Em um mundo desconfortável, buscar consistentemente um pouco de conforto nos ajudou a permanecer vivos. Michael Easter, The Comfort Crisis. Embora tenhamos herdado o impulso de nossos ancestrais por prazer e conforto,
Esse impulso evoluiu em ambientes de escassez, e agora vivemos em ambientes confortáveis de abundância. Os confortos e conveniências modernos que agora mais influenciam nossa experiência diária, carros, computadores, televisão, controle de temperatura, smartphones, alimentos ultraprocessados e muito mais, têm sido usados por nossa espécie por cerca de 100 anos ou menos. Isso é cerca de 0,03% do tempo em que caminhamos na Terra. O conforto constante é algo radicalmente novo para nós, humanos. Michael Easter, The Comfort Crisis. Embora poucos queiram retornar às duras condições de nossos ancestrais, o mundo moderno está nos apresentando novos desafios que decorrem do fato de que nossa busca por prazer e conforto não evoluiu para um botão de desligar, é praticamente insaciável. Vivendo em ambientes de escassez, nossos ancestrais não enfrentavam o risco de se excederem a um grau prejudicial. Mas em nosso admirável mundo novo de abundância, a indulgência excessiva é uma ameaça constante. Somos cactos na floresta tropical, Dr. Tom Finucane. Um dos perigos que surgem do choque entre nossa insaciável busca por conforto e nosso mundo repleto de conforto é o que Michael Easter chama de conforto crescente. Ou como ele explica, quando um novo conforto é introduzido, nós nos adaptamos a ele e nossos antigos confortos se tornam inaceitáveis. O conforto de hoje é o desconforto de amanhã. Isso leva a um novo nível do que é considerado confortável. Além do mais, novos confortos moveram a baliza para mais longe do que consideramos um nível aceitável de desconforto. Cada avanço encolhe nossas zonas de conforto. O ponto crítico é que tudo isso ocorre inconscientemente. Somos péssimos em perceber que o aumento do conforto está nos consumindo e o que ele está fazendo conosco. O aumento do conforto é mais prontamente exibido quando se trata de confortos físicos. Como um exemplo, devido aos confortos dos carros e plataformas de entrega que tornam possível obter qualquer produto ou serviço que queremos ou precisamos sem sair de casa, um número crescente de pessoas está vivendo uma vida de quase total inatividade física. Ou como Michael Easter observa, 27% de nós não fazemos nenhum tipo de atividade física. Literalmente nada. A vida é uma espécie de arrastar prolongado da cama para a cadeira do escritório, para o sofá e para a cama. Esse aumento do conforto físico é uma das principais causas da crescente epidemia de obesidade e doenças físicas crônicas, que surgem de viver uma vida inativa, com um corpo que evoluiu para exigir altos níveis de atividade para ser saudável. O ser humano, em termos simples, não foi projetado para ficar sentado o dia todo, explicaram pesquisadores da Clínica Mayo. Ou como Easter escreve, em nossa busca por uma vida melhor, permitimos que o conforto calcificasse nossos movimentos e forças naturais. Sem desconforto consciente e exercício proposital, um empurrão forte contra o conforto creep, nós só continuaremos a ficar mais fracos e doentes. Dr. Tom Finucane. Junto com o problema do conforto creep, os prazeres modernos estão causando estragos em nossa mente e corpo, pois a dor segue o prazer como sua sombra. Em Dopamine Nation, a psiquiatra americana Annie Lembke escreve que uma das descobertas neurocientíficas mais notáveis do século passado é que o prazer e a dor são processados em regiões cerebrais sobrepostas e funcionam por meio de um mecanismo de processo oponente. Outra maneira de dizer isso é que o prazer e a dor funcionam como um equilíbrio. Nosso cérebro é programado para manter esse equilíbrio prazer-dor em um estado de equilíbrio, no qual nem a experiência de prazer nem a dor predominam por muito tempo. Sempre que há um desequilíbrio prolongado ou excessivo para o lado do prazer ou para o lado da dor, mecanismos de autorregulação em nosso cérebro buscam restabelecer o equilíbrio inclinando a balança na direção oposta. Quando exageramos no prazer, por exemplo, nosso cérebro acompanha nossa experiência de prazer com dor, seja dor física ou angústia mental e emocional. Lembke explica que,
Eu tendo a imaginar esse sistema autorregulador como pequenos gremlins pulando no lado da dor da balança para neutralizar o peso no lado do prazer. Os gremlins representam o trabalho da homeostase, a tendência de qualquer sistema vivo de manter o equilíbrio fisiológico. Annie Lembke, Dopamine Nation. Ou como o filósofo Friedrich Nietzsche observou em um aforismo intitulado O Objetivo da Ciência. O quê? O objetivo final da ciência é criar o maior prazer possível para o homem e a menor dor possível. Mas e se o prazer e a dor estivessem tão intimamente conectados que aquele que quer a maior quantidade possível de um também deve ter a maior quantidade possível do outro, que aquele que quer experimentar o alto júbilo celestial também deve estar pronto para ser triste até a morte? Nietzsche, a Gaia Ciência. Se habitualmente nos entregamos aos mesmos prazeres, desenvolvemos tolerância e, por meio de um processo chamado neuroadaptação, nosso cérebro se torna excessivamente sensibilizado à dor. Não apenas precisamos de mais de uma substância ou estímulo para sentir a mesma quantidade de prazer, mas a dor que sentimos após o prazer se torna mais severa e duradoura. Se formos muito intemperantes, eventualmente chegamos a um ponto em que o excesso de comida não saudável, pornografia, videogames, álcool, drogas ou mídia social inclinaram a balança para o lado do prazer por tanto tempo, e em um grau tão extremo que nosso equilíbrio prazer-dor se acomoda no lado da dor. Quando isso acontece, nossa droga de escolha não nos dá mais prazer, mas ainda somos levados a consumi-la para obter alívio temporário da dor persistente. Por exemplo, em um processo chamado hiperalgesia induzida por opioides, indivíduos que sentem dor e usam opioides diariamente por mais de um mês correm o risco de desenvolver uma condição de dor mais intensa do que aquela que estavam tratando originalmente. Por quê? Porque a exposição a opioides faz com que seu cérebro redefina seu equilíbrio prazer-dor para o lado da dor. Annie Lembke, Dopamine Nation. Ou como Lembke explica sobre os efeitos de qualquer atividade ou substância prazerosa que habitualmente abusamos. O paradoxo é que o hedonismo, a busca do prazer por si só, leva à anedonia, que é a incapacidade de desfrutar de prazer de qualquer tipo. A busca incessante pelo prazer e evitar a dor leva à dor. Quando nosso equilíbrio está inclinado para o lado da dor, ansiamos por nossa droga apenas para nos sentirmos normais, um equilíbrio equilibrado. Annie Lembke, Dopamine Nation. A boa notícia é que podemos reverter a dor duradoura que surge do excesso de indulgência por meio da abstinência. Lembke observa que, em sua experiência clínica, 4 semanas de abstinência de nossas drogas de escolha são suficientes, e que após tal abstinência, recuperamos a capacidade de aproveitar os prazeres simples da vida que não inclinam a balança tanto para o prazer a ponto de criar um choque de dor. A recuperação começa com a abstinência. A abstinência redefine o caminho de recompensa do cérebro, e com ele, nossa capacidade de ter alegria em prazeres mais simples. Annie Lembke, Dopamine Nation. Para nos ajudar em nossa busca pela abstinência, podemos utilizar o que Lembke chama de técnicas de autovinculação, que envolvem, intencionalmente e voluntariamente, criar barreiras entre nós e nossa droga de escolha para mitigar o consumo excessivo compulsivo. Annie Lembke, Dopamine Nation. A Odisseia de Homero fornece um exemplo mitológico de autovinculação. Ao perceber que nenhum homem poderia resistir aos sons sedutores das sereias, que atraem os homens para a morte, Odisseu ordenou que sua tripulação colocasse cera de abelha em seus ouvidos e se amarrasse ao mastro de seu navio. Odisseu entendeu que quando uma compulsão por prazer nos domina, podemos perder a capacidade de escolha voluntária. E então, se estamos lutando com o consumo de álcool, drogas ou alimentos açucarados, é melhor não manter nenhum por perto e, se possível, criar obstáculos que tornem mais difícil para nós comprá-los.
Com relação às drogas digitais, podemos restringir nosso consumo definindo um cronômetro e nos permitindo apenas nos entregar a elas por um certo período de tempo a cada dia, ou certos dias da semana. Este último método de autovinculação foi recomendado por Nietzsche como uma das maneiras mais eficazes de parar de consumir compulsivamente um prazer. Em seu aforismo intitulado Autodomínio e Moderação, Nietzsche escreveu: pode-se evitar oportunidades de gratificação do impulso por prazer, e através de longos e cada vez mais longos períodos de não gratificação, enfraquecê-lo e fazê-lo murchar. Então, pode-se impor a si mesmo uma regularidade estrita em sua gratificação. Impondo assim uma regra ao próprio impulso e encerrando seu fluxo e refluxo dentro de limites de tempo firmes, ganha-se então intervalos durante os quais não se é mais incomodado por ele. Nietzsche, O Amanhecer do Dia. Uma vez que conseguimos cessar a indulgência excessiva no prazer, para melhorar ainda mais nossa vida, podemos voluntariamente buscar a dor. Pois assim como a busca por muito prazer termina em dor, participar de atividades saudáveis que envolvem dor temporária inclina nosso equilíbrio, prazer-dor, em direção a uma experiência de prazer mais duradoura. Ou como Lembeck explica, a dor leva ao prazer ao desencadear os próprios mecanismos homeostáticos reguladores do corpo. Com a exposição intermitente à dor, nosso ponto de ajuste hedônico natural fica mais pesado para o lado do prazer, de modo que nos tornamos menos vulneráveis à dor e mais capazes de sentir prazer ao longo do tempo. Annie Lembeck, Dopamine Nation. Um exemplo óbvio de uma atividade saudável que nos expõe à dor é o exercício físico. Estudos têm mostrado que o humor positivo que flui da dor temporária do exercício físico até reduz os desejos por prazeres não saudáveis. Diógenes, o cínico. Ditos e anedotas. Em nosso mundo de abundância, no qual uma busca desenfreada por prazer e conforto está paralisando mentes, enfraquecendo corpos e tornando um número cada vez maior de pessoas altamente suscetíveis à dor, seríamos sábios em seguir o exemplo de Diógenes e, intencionalmente, tornar nossas vidas um pouco mais difíceis, um pouco mais desconfortáveis, um pouco mais dolorosas, para que, paradoxalmente, maximizemos nossa força, prazer e alegria. Como Nietzsche disse, o que precisamos é de um pouco de cinismo, um pouco da banheira. Ou como o filósofo William Desmond escreveu, o verdadeiro prazer, os cínicos frequentemente afirmam, só pode ser obtido desprezando-o e acolhendo seu oposto, a dor. Sempre haverá dor, e então, ao invés de fugir dela, deve-se agarrar a serpente pelo pescoço, apagar o fogo com a língua, entrar na briga sem medo e encarar sem medo o cachorro que late. Isto é, deve-se acolher as dores como inevitáveis, amá-las, preparando-se para os prazeres da satisfação que virá. Pônus, como dor e trabalho, torna-se o meio dos cínicos para maximizar seu prazer. Mas, paradoxalmente, a dor é a causa do prazer. E os cínicos são uma raça estranha de hedonistas ascéticos, ou ascetas hedonistas. Ou melhor, o deles é o hedonismo da própria natureza,